Quero falar com vocês também sobre o atacante Kaique, que assim, foi especulado no CSA nos últimos dias e inclusive o presidente da equipe confirmou o interesse no atacante, que ainda está numa fase de analisar o perfil do atleta para ver assim, se o CSA também teria condições de trazer o jogador ou não. Enfim, o Kaique, que é muito conhecido, já teve passagens aí pelo Flamengo, pelo próprio Fluminense, onde foi muito bem, e atualmente ele defende uma equipe chamada Al Orroba, enfim, não sei a pronúncia, lá dos Emirados Árabes Unidos, e que inclusive já está em seu último ano de contrato, então por conta disso poderia ser uma opção assim, um pouco mais viável para a equipe alagoana. Inclusive, o presidente, quando foi perguntado pelo Globoesporte.com, disse o seguinte, abre aspas, estamos analisando a possibilidade de uma repatriação e todo bom jogador interessa ao CSA, porque estamos buscando ter um bom plantel para colocar à disposição para o técnico Moser, fecha aspas. Então assim, eu vejo que por conta do jogador estar nessa reta final de contrato, eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? Jogador aí de 33 anos de idade, como falei para vocês, não é um cara mais tão jovem assim, como por exemplo naquela época que ele se destacou bastante pelo Fluminense, pelo próprio Flamengo, mas eu acho que seria uma baita contratação, um dos grandes aí da equipe do CSA, quem sabe já pensando, né, numa volta à primeira divisão. Tanto que nessa equipe ele fez um total 5 jogos por lá, ainda não marcou nenhum gol, acabou de chegar, então justamente por conta disso eu vejo que poderia ser um empecilho, por exemplo, para pensar numa volta dele ao futebol brasileiro justamente por agora. Vale lembrar também que ele já, igual eu falei para vocês, teve uma passagem curta pelo Goiás. Enfim, pelo Goiás ele disputou no total 17 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. Ele que foi o titular no primeiro turno, né, do Brasileirão naquela ocasião, mas acabou recebendo proposta para deixar a equipe goiana e ele foi para o futebol do Catar. E assim, é um jogador bem interessante mesmo, tanto que no futebol do Catar não teve uma sequência muito boa. A melhor temporada dele foi em 2020 e 2021, em uma equipe chamada Salau. Enfim, 16 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ele que jogou no Flamengo também, igual eu falei para vocês, na temporada de 2015, onde ele fez 16 jogos, 6 gols marcados. Jogou também no Santos, onde teve uma passagem bem ruim. No caso, ele jogou bastante, mas não fez muitos gols. Tanto que em 2017, pelo Santos, 42 jogos, apenas 8 gols e 2 assistências. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, torcedor do CSA, o que você acha a respeito do Kaique, né? Se seria uma boa opção ou não para a equipe nessa atual temporada. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Remo, onde mais uma opção aí de ponta direita foi especulado na equipe, que é no caso do Vinícius Leite, jogador de 28 anos de idade, que assim, é um jogador que já teve passagens inclusive pelo próprio Paysandu nos anos de 2019 e início de 2020, antes dele ir para o Avaí, onde está 2 temporadas e meia, muito bem por lá. Enfim, ele que tem contrato com a equipe do Avaí até o final da temporada, foi um nome sugerido nessa última semana, até por conta da necessidade do Remo de contratar pelo menos mais um ponta direita, e a boa notícia é que o Vinícius Leite atua tanto de ponta direita quanto na esquerda. Mas eu vejo que a possibilidade dele sair hoje seria bem baixa, tá? Tanto que é um jogador que assim, nesse ano já disputou 12 jogos pelo Avaí, que não foi muito bem na campanha do estadual. Ano passado mesmo na equipe disputando a Série B,